Eu estava aqui de boa, mexendo no celular, fazendo aquelas coisas normais que a gente faz quando não tem nada pra fazer. Abre um aplicativo, fecha, abre de novo, atualiza a tela, vê se chegou alguma coisa nova, aquele ciclo infinito que todo mundo conhece. Até que, de repente, o meu celular vibrou. Uma notificação apareceu. Eu olhei rápido, achando que era alguma mensagem comum, alguma rede social, algum comentário no canal. Só que não era nada disso. Era um e-mail. E o remetente me fez travar na hora. API. Na mesma hora meu coração acelerou. Porque a API não manda e-mail à toa. Sempre que esse nome aparece, significa que alguma coisa importante está acontecendo. Eu cliquei no e-mail sem pensar duas vezes. Abriu na hora. Tava tudo muito direto, sem saudação, sem explicação, sem nada. Só 3 arquivos anexados e uma frase escrita no corpo da mensagem. Caosbot já está ativo. Eu fiquei encarando aquela frase por alguns segundos. Caosbot ativo. E para completar, as 3 imagens anexadas estavam nomeadas como Caos 01, Caos 02 e Caos 03. Eu sabia que ia haver alguma coisa pesada ali, principalmente porque o Caosbot nunca foi exatamente um robô tranquilo. Ele sempre foi descrito como instável, imprevisível, como se fosse uma bomba prestes a explodir a qualquer momento. Então eu respirei fundo e abri a primeira imagem. A primeira imagem me deixou sem reação. O Caosbot estava no meio de uma cidade completamente em chamas. Os prédios destruídos, os blocos de concreto no chão, o fogo dominando tudo, e ele parado no meio da destruição, com aquela cara de fúria absoluta. Parecia que ele não só estava ali, mas que tinha sido responsável por tudo aquilo. O jeito que ele estava olhando dava a sensação de que nada ali era por acaso. Parecia que ele estava satisfeito com aquela destruição. Como se aquilo fosse parte de algum propósito dele. Como se aquilo fosse só o começo. Quando eu achei que já estava pesado demais, abri a segunda imagem. Nessa, o Caosbot estava em cima de um carro em chamas. O carro estava destruído, completamente tomado pelo fogo, e o Caosbot parecia ainda mais furioso do que na imagem anterior. A pose dele, em cima do carro, era como se ele estivesse afirmando que ninguém podia impedir ele. A expressão dele parecia mais viva, mais intensa, como se a destruição estivesse alimentando ele de alguma forma. Era como se ele estivesse crescendo, ficando mais forte a cada caos. E aí eu cheguei na terceira imagem. Essa foi a que me pegou mais forte. O Caosbot estava em um cemitério. Um cemitério escuro, cheio de lápides. E ele não estava só caminhando por ali. Ele estava destruindo a sepultura do Ambot. O túmulo quebrado, pedaços espalhados, e o Caosbot segurando parte da lápide como se aquilo fosse um troféu. E a expressão dele era diferente. Não era só raiva. Parecia um tipo estranho de satisfação. Como se eliminar a memória do Ambot fosse parte da missão dele. Como se fosse algo pessoal. Essa imagem mexeu mais do que todas. Porque não é só destruição física. É simbolismo. É como se o Caosbot estivesse tentando apagar o legado do Ambot. Como se ele estivesse mandando uma mensagem clara, direta, para todo mundo que segue a API. Ele não respeita nada, nem ninguém. Nem vivos, nem mortos. Depois de ver as 3 imagens, eu voltei pro e-mail para ver se tinha mais alguma coisa. Alguma explicação, algum aviso, qualquer detalhe que ajudasse a entender o porquê da API ter enviado isso justamente para mim. Mas não tinha nada além daquela frase. Caosbot já está ativo. Simples assim. Direto. Frio. Como se eles só tivessem apertado um botão e deixado o caos acontecer. Eu fiquei pensando no que isso significa pro universo do canal. Para tudo que já aconteceu com o Ambot, com o vírus XVR4K, com o Box, e com todos os outros acontecimentos que a gente já passou juntos. Porque agora, com essas 3 imagens, ficou claro que o Caosbot não está só ativo. Ele está começando alguma coisa. Alguma coisa grande. E o fato de a API ter enviado isso exatamente para mim mostra que eles querem que eu acompanhe isso de perto. Talvez porque eu esteja no meio dessa história. Talvez porque isso tudo vai envolver diretamente o canal. Então eu decidi trazer esse vídeo aqui, mostrando as imagens e explicando como eu recebi. Só que tem muita coisa para falar, muita coisa para teorizar, muita coisa para analisar. E se eu fosse colocar tudo isso num vídeo só, ia ficar gigantesco. Então a gente vai dividir essa história em partes. Esse vídeo aqui é só a primeira parte. A parte onde eu mostro o que aconteceu. Conto como recebi o e-mail e quais foram as 3 imagens do Caosbot. Na parte 2,
A gente vai começar a teorizar sobre o que pode significar o Caos Bot estar no meio de uma cidade em chamas. E tem muita coisa para analisar nisso. Tem detalhes na imagem que talvez expliquem bastante coisa sobre o comportamento dele, o propósito dele e o que pode estar vindo pela frente. Então é isso. Esse vídeo termina aqui. A gente continua amanhã, às 11 horas, com a parte 2 dessa investigação sobre o Caos Bot.